Boa noite, sejam bem-vindos ao Evangelho da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje o nosso Evangelho vai tratar do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 1 a 5. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, sejam bem-vindos. Vamos então realizar o nosso estudo do Evangelho. Vamos aguardar mais um minuto e aí então iniciamos fazendo a leitura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa Espírita Nosso Lar, esse espaço virtual onde podemos aqui nos reunir para compartilhar os ensinamentos do Cristo. Então, iniciando então o nosso estudo do Evangelho, gostaria de começar fazendo a leitura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. E para complementar essa harmonização, para que possamos nos integrar com a espiritualidade que está nos acompanhando, eu convidaria vocês para a leitura de um texto que eu selecionei, um texto da obra Companheiro, Psicografia de Emmanuel, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. O título do texto é Na Visão do Mundo. Não diga que o mundo é perverso, quando é justamente do chão do mundo que se recolhe a bênção do pão. O charco é uma queixa da gleba contra o descaso do lavrador. Compara a terra a uma universidade e notarás que todo espírito encarnado é aluno em formação. Aquilo que plantares nos corações alheios é o que colherás nas manifestações dos outros. Quem aplique lentes enfumaçadas nos olhos não notará senão tristeza, onde o mundo está ostentando as cores da esperança e da alegria. A existência para cada um de nós é o que estivermos fazendo. Cada pessoa vê no mundo a própria imagem. A melhor crítica é aquela que se expressa mostrando como se deve fazer. A utilidade é a força real, que assegura a situação de cada um. A proteção mais segura que possas desfrutar é a de teu próprio serviço. Não perguntes além do necessário para que os teus encargos não surjam atrasados. De quando a quando, para efeito de valorização do tempo, relaciona quantas palavras estás pronunciando no transcurso do dia, sem qualquer significação para o bem. A sabedoria da vida te colocou no lugar onde possas aprender com eficiência e servir melhor. Quando alguém condena o mundo, é porque se sente condenado em si mesmo. O trabalho que executes é a tua certidão de identidade do ponto de vista espiritual. Faze e terás certamente aquilo que esperas seja feito. O que estiveres realizando para os outros é justamente o que estás realizando por ti mesmo. As leis do mundo não se enganam. O que deres de ti, ser-te-á dado. A terra é a nossa escola benemérita. Lembra-te de que o relógio não para.
Iluminados por essa mensagem, vamos então fazer agora a nossa prece inicial para abrir esses trabalhos de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora, aqueles que desejarem podem fechar os olhos, como uma forma de melhorarmos nossa concentração, de nos desligarmos de qualquer evento externo que possa nos desconectar agora da espiritualidade. E conversemos com Jesus dizendo assim: Jesus Cristo, amado Mestre, amado Guia, Espíritos bons e benfeitores espirituais que nos acompanham, nos auxiliam e nos amparam. Estamos agora reunidos e irmanados na mesma forma que Jesus nos ensinou, de que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele se faria presente. Amado Jesus, não estamos confinados num mesmo espaço físico, mas estamos agora espalhados sobre o teu planeta, sobre o planeta Terra, e vinculados energeticamente ao teu coração. Rogamos então, Pai, que esteja conosco, que nos auxilie, cada um em sua casa, no estudo do Evangelho, na compreensão e na retenção de palavras que sejam confortadoras, que sejam fortalecedoras, que nos iluminem para a condução da nossa jornada. Rogamos então, com o auxílio e o amparo da espiritualidade, iniciar esse estudo do Evangelho, cientes de que, imperfeitos como somos, necessitamos constantemente do amparo, da luz e da orientação dos nossos benfeitores espirituais, que nunca nos desamparam. Que assim seja. Então, vamos agora dar início ao nosso estudo do Evangelho. Nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 1 a 5. Vamos ler aqui para nós compreendermos o assunto que nós estudaremos essa noite. O capítulo 3 ele tem como título Há muitas moradas na casa do Pai. O primeiro item traz uma passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Vamos ler então o primeiro item. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 1 a 3. O item 2, ele traz o seguinte: diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se acha este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre. O aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade
e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. O item 3º, 4º e 5º estão aqui no subtópico diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, aos em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais silentes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas ainda não têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar. Para atingir a perfeição, quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro, ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Bom, vamos agora fazer uma reflexão tópico a tópico dessa passagem do Evangelho. O primeiro tópico traz uma fala de Jesus em que ele concita os discípulos a crerem em Deus e crerem nele. E depois ele vem explicando que haveria outras moradas na casa do Pai e que ele estaria preparando uma morada para que eles estivessem com o Cristo. E uma percepção que podemos ter bem clara dessa passagem é a informação consoladora de Jesus. Informação consoladora porque ele se coloca como verdadeiro condutor de toda a humanidade, a partir do momento que ele afirma que está preparando a morada da humanidade. E mais,
convoca os discípulos e também nos convoca a confiarmos, a crermos nele. Ele coloca: crede em Deus e crede também em mim. No sentido de que Deus nunca desampararia nenhuma de suas criaturas, assim como eu, Jesus, também não desamparo. É exatamente isso que Jesus traz nessa fala, e traz uma fala consoladora. Consoladora porque ele demonstra que todos os sofrimentos, as dificuldades que nós experimentamos na terra, elas são temporárias. São temporárias porque haverá um momento em que nós estaremos com Jesus na morada dele. E o que significa essa morada? Não é apenas um espaço físico. Kardec deixa isso claro quando nós vemos nos itens seguintes, quando ele nos mostra que na erraticidade o espírito ele se coloca no padrão vibratório, ou seja, no ambiente vibratório em que ele se afiniza. Se ele é um espírito que praticou o bem e se harmoniza com o bem, ele estará no padrão vibratório onde habitam os espíritos que praticam o bem. O contrário também será verdade. Aquele que se levou a praticar o mal e que se compraz com o mal acabará suportando ambientes onde o mal ele impera. E mais que isso, ele deixa claro, Kardec, na explicação, que esse espírito ele vai chegar a um ponto em que ele vai se arrepender de tanto sofrimento e ele vai pedir para ter uma oportunidade de ascender a outros mundos, a outras moradas. Moradas essas que, como Kardec deixa claro, não estão circunscritas no espaço físico, porque, na verdade, fazem parte do ambiente, do mundo que nós chamamos de mundo espiritual, ou seja, um mundo onde não vigora a matéria, não há a matéria. E aí, por isso, a percepção ela não é a nossa percepção tridimensional e geográfica, porque justamente esse ambiente é um ambiente espiritual, é um mundo espiritual. E ele nos consola também, Jesus, quando ele fala o seguinte, ele fala assim: voltarei e vos retirarei para mim. O que significa isso? Que Jesus ele retornaria, e na verdade ele sempre está conosco como governador espiritual da terra. E ele diz que o retirar é no sentido de que nós não vamos viver sempre aqui na terra. E aí entra a reflexão de Kardec. A terra é um mundo da categoria de provas e expiações e que está caminhando para evoluir para um mundo de regeneração, que será a próxima escala, o próximo degrau na escala evolutiva dos mundos. Nesse processo, na qualidade de mundo de provas e expiações, e por isso que Cristo fala: vos retirarei, porque aqueles que seguirem o Cristo, aqueles que aplicarem os ensinamentos do Cristo, eles vão evoluir de tal forma que não terão mais necessidade de habitar o planeta Terra. Porque a condição aqui no planeta Terra é uma condição ainda muito materializada. Nós precisamos ainda da matéria porque ainda somos muito apegados à matéria. E por isso que estamos aqui. E a partir do momento que nós conseguirmos evoluir espiritualmente, naturalmente habitaremos mundos mais evoluídos espiritualmente. Mundos compatíveis com a nossa vibração espiritual, o nosso alcance espiritual. Então, quando ele diz voltarei e vos retirarei, significa que ninguém ficará desamparado e que cabe a cada um de nós trilharmos os passos necessários para ser digno dessa retirada pelo Cristo. Na verdade, a retirada ela é uma consequência da nossa evolução espiritual, em que nós não teremos mais a necessidade de habitar um mundo de provas e expiações e poderemos habitar um mundo de regeneração. E Cristo fecha, então,
dizendo, né, que onde eu estiver, vós também aí estejais. Ou seja, nós um dia chegaremos a estar junto do Cristo, porque nós estaremos em sintonia perfeita com Ele. Por isso que ele fala, onde eu estiver, vós também estejais, significando que é a mesma fala que Jesus diz em relação ao Pai. Eu estou no Pai, assim como o Pai está em mim. Ou quando Paulo fala, já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Isso significa uma sintonia perfeita. Então, atingiremos um dia essa sintonia perfeita com Cristo. E aí sim, onde Ele estiver, nós estaremos. E aí, mais uma vez, não no espaço físico delimitado, mas porque essa sintonia perfeita fará com que nós estejamos todos em unidade. Essa sintonia é a unidade. E vamos agora ao que Kardec foi nos apresentando. Feita essa reflexão sobre o ponto 1, vamos ao segundo tópico. E no segundo tópico, Kardec já nos ensina e nos deixa claro que a casa de Deus, né, há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo. O universo, com sua infinitude, é a casa de Deus, porque é construído por Deus, é originado de Deus, é obra divina. Essa é a casa do Pai. E a casa do Pai, ela não se restringe a um único espaço. Por isso que ele fala das muitas moradas. Podemos entender no aspecto material, e aí muita atenção, no aspecto material, que as moradas são os planetas, são os astros onde os espíritos, a criação divina habita, significando que não podemos nunca pensar que apenas a Terra seria o único planeta em ambiente possível onde haveria a existência de criaturas de Deus. Seria muito exclusivismo de Deus com o universo do tamanho do nosso, com milhões de do tamanho infinito, melhor dizendo, com milhões de galáxias, né? Com milhões de sóis, de estrelas como o Sol, e muito maiores que o Sol, que apenas esse planetinha, que no nosso sistema solar é um dos menores, não está nem entre os maiores, nós seríamos o único planeta onde teria vida. Deus teria feito o trabalho de criar um universo infinito para colocar vida apenas em um único planeta de todo esse universo. É algo que afronta a própria lógica, o próprio raciocínio, ele não fecha se nós chegarmos a essa conclusão. Se nós não conseguimos nem chegar a outros planetas, como é que nós podemos entender que só aqui há vida? E o grande problema é que até os cientistas, quando procuram vida, eles estão procurando a vida de uma forma equivocada. Porque a vida se traduz de muitas maneiras. Eu pergunto a vocês, vamos utilizar o exemplo do nosso país. Se nós tirarmos uma fotografia aqui da região do Cariri, da natureza, das construções, nós podemos dizer que o nosso país, ele é todo igualzinho ao Cariri? Certamente que não. Até no Ceará, se nós andarmos em outras regiões, nós encontraremos configurações diferentes, costumes diferentes, povos diferentes, quanto mais no universo. Imagine a fauna e a flora. Vamos imaginar as árvores. As árvores daqui, nós encontramos árvores que existem aqui, que não estão em outros locais, mas também quando chegamos lá no sul, vemos a araucária que não existe aqui. Isso significa o quê? Que os espaços, eles geram, né, as circunstâncias de local, de ambiente, de temperatura,
geram geram condições de habitação para seres diferentes. É claro que nós, em relação à raça humana, essa diferença é menos perceptível, né? Mas, se nós olharmos os vegetais, nós percebemos isso. E como é que a gente vai achar que o outro planeta vai ter que ter seres iguais a nós? Vegetação igual a nossa, animais igual a nossa? Logicamente que não. Mas isso não significa que não exista ali criaturas de Deus. Apenas a conformação, ela não é a mesma que a nossa. E não vai ser, porque há muitas moradas na casa do Pai. O exemplo que eu dei aqui da vegetação, no nosso país nós já percebemos mudança de vegetação. Então, o que precisamos compreender, que Kardec deixa claro aqui, é que essas moradas da casa do Pai, no aspecto espiritual, elas estão relacionadas à condição de cada espírito, à sua evolução. E mais, depois ele fala das categorias de mundos habitados, né? Que aí são os tópicos 3, 4 e 5. Falando das categorias de mundos habitados, é preciso a gente entender que dizer que existe a categoria do mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo ditoso, né, e o mundo feliz, né? Essa diferenciação não significa que todos os mundos primitivos sejam iguais, que todos os mundos de prova e expiação sejam iguais, porque o que vai diferenciar um do outro, na verdade, é a categoria dos espíritos que nele habitam. Porque lá nos mundos primitivos você tem os espíritos que estão iniciando sua jornada, que ainda tem que aprender dos valores morais, ainda tem que aprender e que vivenciar esses valores. Então, por isso que nesses mundos, vocês ainda não vão ter uma categoria de espíritos que já tenham uma moralidade mais elevada. Eles ainda vão aprender os rudimentos da moralidade. Então, por isso que quando a gente vê o mundo primitivo, ele ainda ostenta espíritos que estão ainda em condição muito embrutecida, porque eles ainda estão na condição de simples e ignorantes. Quando chegamos no mundo de provas e expiações, que é o mundo onde nos encontramos, nos deparamos com espíritos que já adquiriram alguma virtude, mas que ainda trazem muitas reminiscências ali de sombras, de defeitos, de imperfeições. E aí é aqui, nas expiações e nas provas, que esses espíritos vão adquirindo capacidades, desenvolvendo virtudes, deixando para... Voltamos aqui, deu uma parada, mas estamos bem, né? Alguém avise aí, por favor, bote uma mensagem. Diga se está tudo ok. Está tudo ok aí, gente? Ah, beleza, obrigado aí, que aqui ele deu uma travada aqui. Tá ok, obrigado aí, gente. Obrigado pelo retorno, né? Que eu fiquei preocupado que ele pausou o vídeo aqui. Deve ter sido uma oscilação na internet. Me desculpe. Obrigado aí pelo retorno. Vamos lá, então. Então, quando a gente se depara no mundo de provas e expiações, nós estamos vivenciando exatamente a nossa jornada. Ainda somos espíritos que ostentamos uma série de imperfeições. Já temos algumas virtudes, mas ainda precisamos avançar em muitos aprendizados, em muitas vivências, para então nós podermos avançar para o mundo de regeneração. E veja, o nosso planeta está vivendo a transição planetária. Por que isso? Porque o nosso planeta exatamente ele está na condição de avançar de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Nesse avanço, o que vai acontecer é que os espíritos que estiverem em condições de habitar um mundo de regeneração continuarão na Terra. Os espíritos que não estiverem vão seguir a jornada, o espírito não vai deixar de evoluir, mas vai para onde? Para um mundo de provas e expiações.
onde ele precisa ainda atravessar aprendizados, significando o seguinte, que nossa casa é a mesma casa de Deus. A gente pode habitar qualquer morada no universo. O que vai permitir que nós habitemos uma morada mais ditosa, uma morada onde tenhamos mais alegrias, que é exatamente o que Kardec fala no tópico 2, aqueles espíritos voltados para o bem, eles desfrutam de mundos onde o bem impera. E, portanto, eles desfrutam de paz, de harmonia, de elevação, de integração com Deus. Enquanto os espíritos que se comprazem com o mal vão habitar mundos, esferas espirituais voltadas para esses espíritos. Não há como é como você pegar a água e o óleo, né? Eles não vão se misturar, eles estão em vibrações diferentes e aí eles não se misturam. É a mesma coisa. Não é porque Deus está punindo alguém, colocando aquele espírito num local vibratório mais inferior. É o espírito que se coloca nesse local. É sempre a lei de liberdade. Deus nos dá a liberdade de fazer o que quisermos, mas também nos coloca a oportunidade de vivenciar as consequências dos nossos atos. Então nós teremos sempre, né, a condição que o espírito se coloca é o local onde ele vai habitar. É a esfera vibracional, se nós podemos dizer assim, que muitos conhecem, né? O mais conhecido é umbral, por causa do Nosso Lar, do livro de André Luiz, mas existem várias esferas vibracionais inferiores e também de escala superior, né? Então, essas muitas moradas na casa do Pai, Deus já colocou para todos nós onde a gente quiser morar. Ele não condiciona o local da nossa morada. Ele permite que nós escolhemos. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas também ele respeita a causa e efeito, que ambos estão relacionados à lei de liberdade. Nós temos a liberdade de agir como nos aprovemos, mas também temos a obrigação de responder pelas consequências das nossas ações. Então, as moradas da casa do Pai, elas estão à nossa disposição. Como Kardec fala, quando um espírito atinge determinado grau evolutivo, a ele já é dado habitar uma outra esfera. Já é dado habitar um outro mundo mais elevado. Nós já lemos em vários relatos de que quando Bezerra de Menezes ele completou 50 anos após a sua desencarnação no plano espiritual, a ele foi dada a oportunidade por Maria de Nazaré de ascender a mundos mais elevados. Mas Bezerra de Menezes, em razão do amor que ele tem pelo Brasil e pela humanidade, pediu para permanecer aqui no plano espiritual, trabalhando pelo povo brasileiro, para ajudar que efetivamente o Brasil ele seja coração do mundo, pátria do Evangelho. Essa escolha de Bezerra de Menezes está relacionada a essas possibilidades. O espírito ascendeu. Dr. Bezerra de Menezes já poderia estar em mundos mais elevados, mas ele preferiu permanecer na psicosfera da Terra, né, com toda a sua gama de trabalhadores que são ligados aos trabalhos de Bezerra de Menezes, para que ele conseguisse continuar trabalhando em prol, né, do povo brasileiro. Então, é sempre uma escolha do espírito. As moradas estão aí. Agora, essa escolha fica condicionada ao quê? Às condições do próprio espírito. Não faz sentido nós, por exemplo, resolvermos subir o Everest e não utilizarmos os equipamentos necessários e nunca termos escalado na vida. Certamente nós vamos fracassar nessa missão. Da mesma forma, não poderíamos dizer que vamos atravessar o canal da Mancha a nado, né, que liga ali, o canal que separa a França da Inglaterra,
e nós não conseguimos nem atravessar uma piscina de 50 metros. É a mesma coisa no plano espiritual. Nunca podemos exigir, desempenhar determinadas atividades que nós não tenhamos o preparo para isso. E esse preparo está relacionado à nossa capacidade de superar as nossas imperfeições e de angariar maiores virtudes. Isso é complexo? Sim e não. Não é complexo porque a receita Jesus já nos deu. Jesus já disse, para a gente avançar espiritualmente, a gente precisa perdoar o próximo pelo menos 70 vezes, 7 vezes. Nós precisamos amar nossos inimigos, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Precisamos não fazer o outro aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Precisamos fazer o outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. A receita, Jesus já deu no evangelho dele. Jesus já ensinou para a gente com suas ações, com suas atitudes, com seus sermões, com as parábolas. Então, tudo já está ali. Agora, a gente precisa pegar o que está aqui no nosso evangelho e trazer para a nossa vida. Esse é o grande desafio. A gente lê, compreende, mas a gente ainda não consegue praticar contento. Pelo menos eu ainda não consigo. Todo dia me debato com a falha na prática. Então, para nós caminharmos nesses mundos que compõem a morada da casa do Pai, nos é exigido exatamente avançar na prática dos ensinamentos de Jesus. Assim fazendo, nós iremos certamente angariar a oportunidade de conhecer, de experienciar mundos diferentes da Terra. Para nós que aqui estamos, ainda achamos a Terra o melhor dos mundos, mas se nós formos ler na Revista Espírita, tem algumas revistas espíritas que trazem mensagens de Galileu através de Camille Flammarion, que era um astrônomo. E essas mensagens relatam a vida em mundos como, por exemplo, o planeta Urano, que, segundo esse relato, seria um planeta no nosso sistema solar, seria o planeta onde estariam os espíritos mais evoluídos do sistema solar. Ele já seria ali um mundo feliz, caminhando para um mundo ditoso. E Saturno também, ele seria ali um mundo de regeneração, caminhando para um mundo feliz. Então, essas mensagens que estão espalhadas em vários números da Revista Espírita, trazidas através de Camille Flammarion, mais vindas do espírito Galileu Galilei, nos mostram que nossa percepção aqui da Terra ainda é muito diminuta. Nós mal conseguimos chegar na Lua. Mesmo assim, só 12 humanos tiveram a oportunidade de pisar na Lua. Então, avalie qual a percepção. Nem a Lua, que é o nosso satélite natural mais próximo, nós conseguimos conhecer, não a conhecemos com a profundidade espiritual, conhecemos talvez com os equipamentos tecnológicos que dão a percepção material. Mas a percepção espiritual desses mundos a gente não tem. Então, nós temos através dessas mensagens, mas não temos pelo experienciamento humano. Então, é preciso compreender que essas moradas na casa do Pai estão à nossa disposição. Nós precisamos ser cada vez mais trabalhadores do Cristo para auxiliar a evolução nossa e do nosso semelhante, de maneira a possibilitar que o nosso planeta Terra ascenda à condição de mundo de regeneração e que depois nós continuemos nossa jornada e possamos
não só permanecer aqui, se for o caso, se for o necessário para a nossa evolução, como também avançar em outros mundos, evoluindo, aprendendo e aplicando os ensinamentos de Jesus. Só eles já são suficientes para que nós avançássemos, evoluíssemos espiritualmente. Fica para nós o desafio de concretizar os ensinamentos de Jesus. E fica também o consolo de que todas as dificuldades e sofrimentos são temporários, porque há muitas moradas na casa do Pai. Eu queria fechar aqui então a reflexão. Estamos entrando aqui nos últimos 15 minutos, né? Então fiquem à vontade, quem quiser formular alguma pergunta, estou à disposição para tentar aqui humildemente responder e atender, né, a dúvida ou a curiosidade, né, que qualquer um queira aqui apresentar para nós, compartilhar conosco. Deixa eu ver se tem alguma coisa para frente. Não. E sobre essa questão, é interessante quando a gente lê e conhece, né, as obras, principalmente de André Luiz. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele fala um pouco sobre essa questão das moradas na casa do Pai. E ele faz uma reflexão exatamente sobre o bem e o mal, dizendo o seguinte, que nós temos mundos ainda primitivos e nós temos ainda esferas espirituais onde habitam espíritos ainda endurecidos, justamente porque nossa imperfeição, por isso que a gente vem simples e ignorante, nos faz sempre tender para o material. Quando a gente inicia a jornada ali como espírito simples e ignorante no mundo primitivo, nós somos tentados e facilmente induzidos pela matéria. Essa indução da matéria nos faz ter apego à matéria. E aí que vem os equívocos. Vamos ver aqui, o Walter colocou aqui, desde os primórdios da humanidade, teorias e conceitos relatam a vida de seres de outros planetas e OVNIs vistos na Terra. Eu tenho para mim que isso seja verdade. Acredito que tais seres sejam, certo, aí ele parou aqui, vindos com a permissão de Jesus. Walter, se você for ler, tem alguns livros, alguns pesquisadores que falam sobre isso. Tem um livro da década de 80, que fala, o título Eram os Deuses Astronautas, né? E a gente precisa entender que Emmanuel já conta essa história, quando ele fala na obra A Caminho da Luz. Porque na obra A Caminho da Luz, Emmanuel relata para a gente a vinda de espíritos que foram, na verdade, retirados de Alcione, da constelação de Alcione, porque eles não estavam mais em condições de habitar aquele mundo que já estava evoluindo para um mundo feliz. Estava já evoluindo de regeneração para um mundo feliz e havia aqueles espíritos ainda endurecidos. E esses espíritos, então, eles foram retirados de lá, da constelação de Alcione, e foram trazidos aqui para a Terra, que estava saindo de mundo primitivo para começar a ser um mundo de provas e expiações. Então, sem entrar nessa discussão, até porque eu não conheço muito de ufologia para discorrer sobre isso, mas eu diria para você que essa constatação está no próprio Caminho da Luz, em que Emmanuel conta essa passagem, né? essa parte da história da nossa humanidade, né? E aí ele vem e conta essa questão da formação das etnias, né? Então, essa informação que você traz e que eu já li nesse livro, que é um livro da década de 80, né, dos Deuses Astronautas, que é uma visão mais ufológica, mais científica, voltada para a ufologia, mas que se coaduna com a visão espírita trazida por Emmanuel na obra Caminho da Luz. Então, eu diria a você, eu não vou afirmar essa questão de OVNIs, porque, como eu disse, eu não conheço a fundo ufologia,
mas eu diria que a obra Caminho da Luz deixa isso bem claro, tá? Aqui, a afinidade ou desafinidade que sentimos em relação a alguns irmãos tem a ver com diferentes estados vibratórios que existem na Terra, como o mundo de provas e expiações. É sim, viu? E eu diria mais, Valéria, eu diria que essa nossa, às vezes, dificuldade de relação, ela está relacionada exatamente a diferença é muito sutil entre cada um, né? Na nossa condição espiritual, todos nós somos espíritos ainda imperfeitos. A diferença do mundo primitivo é que lá ainda não há, os espíritos não têm ainda nenhuma conotação de virtude, né? O grau de imperfeição é muito grande. Quando a gente começa a adquirir algumas virtudes, a gente está em condições de vir para cá, para provas de expiações. Só que imagine, né? É igual a gente imagina a gente estar numa turma, certo? Onde todos nós somos alunos de uma mesma classe, só que assim, quando o professor bota a prova para a gente, todo mundo tira 2, 1,5, 1, ninguém zera, mas ninguém passa de 3. Essa é a nossa condição. Jesus dá a prova para a gente tira 3, 2,5, né? Mas a gente falta muito para chegar ali no 7, né? A gente falta mais da metade do caminho para chegar no 7. Então você veja, somos espíritos imperfeitos, com muitas imperfeições ainda, algumas virtudes e convivendo com iguais. Iguais em que sentido? A minha imperfeição talvez seja diferente da do meu irmão. Ele tem algumas virtudes que eu não tenho, mas eu tenho algumas que ele não tem. E aí é o confronto. Porque um não quer ceder para o outro, um não quer abrir mão para o outro, o orgulho fala mais alto, e quando o orgulho fala mais alto, a consequência é o quê? Desentendimento. E a gente não consegue se harmonizar. Por que a gente não consegue se harmonizar? Exatamente em razão dessa nossa grande distância ainda entre aquilo que se espera de um espírito perfeito, a condição do espírito perfeito, e a nossa atual condição. Por isso que lá nos mundos felizes, o bem impera. Por que o bem impera? Porque eles já não têm ali as sombras. Eles ainda precisam aprender algumas virtudes. Eles ainda não estão no mundo ditoso, não são perfeitos ainda, como é a condição de Jesus. Mas eles já se despiram de todas as imperfeições. Então lá impera a harmonia e o bem. Eles estão ali para aprender outras virtudes, né? Avançar mais no conhecimento, porque o espírito avança conhecimento e avança também em moral, né? Conhecimento e moral. Então, quando eles chegam lá na condição do bem, eles já não tem mais defeito, não tem mais empecilho para tirar. Eles só têm o quê? Que avançar. A gente não, a gente está ali com uma mochila cheia de pedra, que são nossas imperfeições, tentando ainda subir, né, o morrinho, né, nem o Everest. Só que a mochila está pesada, está cheia de pedra. A gente tem que o quê? Esvaziar nossas pedras, nossas imperfeições, nossa raiva, nosso rancor, nosso ódio, nossa inveja, enfim, tudo aquilo que nos prende ainda onde? Na condição inferior. Conforme a gente for esvaziando essa mochila, aí a gente vai ir ascendendo exatamente, vai dar as 2 asas do anjo, né? O conhecimento e a moral, né? São as 2 asas do anjo. E então é natural essa situação e é um exercício para nós. Por isso que é provas e expiações. É um exercício para nós aprender a tolerar o outro, porque a gente vai estar exatamente experimentando as provas. Vamos aqui à última pergunta aqui. Não, a mensagem inicial, certo? A mensagem é Na Visão do Mundo, tá? A obra é Companheiro, o livro Companheiro, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, tá bom, Rita? Na Visão do Mundo. Livro, a obra é o Companheiro, é só Companheiro, tá? Né? O Companheiro, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E a última pergunta aqui, nos mundos primitivos, os espíritos desceram ou seriam espíritos novos? Rita, o início da jornada do espírito é no mundo primitivo. Ele começa por lá, certo? Acontece que alguns espíritos
eles acabam precisando, por necessidade, de habitar esses mundos primitivos. Foi o que aconteceu lá em Capela, quando veio o pessoal de Capela para cá. Eles chegaram aqui, o mundo ainda era mundo primitivo, tentando caminhar para mundo de provas e expiações, e eles vieram para cá, sendo que eles já habitavam o mundo de regeneração. Olha a queda, né? Saiu daqui, ó, tinha aqui mundo de provas e expiações, eles caíram do mundo de regeneração para o mundo primitivo, para ajudar esse mundo primitivo a chegar à prova de expiações. Então aqui, muitos estão aqui até hoje ainda. E por que isso aconteceu? Exatamente porque esses espíritos que avançam mais, eles vêm, como eles não estão em condições de habitar aqueles mundos mais elevados, eles vêm para habitar um mundo inferior para ajudar no avanço. Porque todo mundo tem algo para dar. Mesmo um espírito, né, ainda muito imperfeito, ele tem já alguma virtude. Por isso que ele já estava lá naquele mundo de regeneração. Então ele vem aqui ser o líder, né, liderar aqueles que estão com menos do que ele. Né? Ele tem alguma coisa e outros não têm nada. Então ele vem para cá para ajudar. E tem os espíritos mais elevados que vêm para cá com missão. Né? Esses que saíram de Capela, eles saíram, na verdade, né, porque eles não tinham mais condições de permanecer naquele mundo. Mas muitos vêm com missão. Ninguém tem dúvida que Cristo não precisava estar na Terra. Mas ele veio por quê? Porque ele é o governador espiritual na Terra, e ele veio porque ele queria ajudar, ele assumiu o compromisso de avançar a Terra. Ele fez esse sacrifício por nós. Ele não precisava nem encarnar, porque ele já é espírito puro. Não precisava de matéria, mas veja o grau de renúncia do Cristo. Ele renuncia à condição dele de espírito puro para sofrer de novo as vicissitudes da matéria e passar ainda pelas grandes provações que ele não precisava. Ele não tinha nenhum débito para pagar, não. Muito pelo contrário, a Terra, a humanidade que tinha débito com ele. Mas ele vem e desempenha o seu papel de governador espiritual, se sacrificando em prol de toda a humanidade. Então, esses espíritos, às vezes, o espírito ele é muito elevado e ele vem nessa condição de ajudar o avanço. Né? São Francisco de Assis, né, ele veio nessa condição de exatamente ajudar o avanço. Ele já era um espírito bem elevado e ele vem na condição de auxiliar o avanço. Tá bom, gente? Vamos... Então, encerrando, estamos entrando aqui nos últimos 5 minutos, tá? Então, agradeço mais uma vez a todos a atenção por acompanharem aqui, né, o nosso Evangelho. Convido-os para nos encontrarmos de novo na próxima terça-feira, às 19h30, aqui nesse mesmo canal aqui, no canal do Nosso Lar, no Instagram, teremos mais o Evangelho. Convido também para a palestra que vai acontecer no sábado, às 19h30, também aqui pelo Instagram da Casa Espírita, e também fica o convite para que participem das outras atividades da casa que estão ocorrendo, se informem na bio do Instagram, tem os horários, tem as maneiras que vocês podem acessar essas outras atividades da Casa Espírita. Então, agradecendo mais uma vez a atenção de todos e pedindo a Deus que nos ilumine, nos mantenha sempre no caminho do bem, vamos agora à nossa prece final. Eu convido vocês, então, aqueles que desejarem, a fecharem os olhos, a visualizarem agora o Mestre Jesus com sua bondade, com seu amor infinito, andando ao lado de cada um de nós na longa estrada da jornada da vida. Mas ele caminhando ao nosso lado de uma maneira suave, de uma maneira fraterna e amiga, pousando a mão dele no nosso ombro, como quando alguém nos dá apoio, nos dá consolo. E conversemos assim com ele, Jesus Cristo, bondoso e amoroso, pastor dessas ovelhas ainda tão perdidas e tão desgarradas. Que possamos compreender que o amor de Deus se traduz pela infinitude.
que apesar das pequenas dificuldades e tropeços que nos deparamos dia a dia, que apesar das dores que às vezes rasgam nossa alma e nos inundam de lágrimas, que ainda assim possamos perceber a todo momento a tua mão pousada sobre nosso ombro, o teu olhar fraterno e consolador, nos dizendo que tudo ficará bem e que tudo passa, porque o amor de Deus, ele é do tamanho do universo, portanto infinito, e que possamos então perceber minimamente esse amor dele por nós, e percebendo esse amor, possamos experienciar a cada dia, a cada dificuldade, o amparo, o consolo, a proteção. Que nossa fé, ainda tão falha, ela se fortaleça dia após dia, não pelos momentos de tranquilidade, mas sim pela serenidade para atravessar os momentos de turbulência. Que esse amor que agora sentimos em nosso peito, transbordando de Deus para conosco, alcance a todos aqueles que sofrem em hospitais, que padecem em asilos, alcance as crianças desoladas nos abrigos, alcancem os nossos irmãos que falharam perante as leis dos homens e se encontram no cárcere. Que alcance aqueles que atravessam momentos de angústia, de ansiedade, de depressão, e que todos recebam agora o forte amparo e consolo. Que todos recebam agora o fraternal abraço de Jesus, nos olhando agora para a jornada que ainda nos falta e nos dizendo, olhando em nossos olhos, segues firme, porque ao final da jornada estarei contigo. Que possamos então, crendo em Jesus, como ele nos exorta na passagem que estudamos hoje do Evangelho, e na certeza de que ele nos buscará para estarmos com ele, que possamos então experimentar essa plenitude dia após dia em nossa existência. Que essas luzes que recebemos possamos compartilhar com todos aqueles que nós convivemos, com todos aqueles com quem trabalhamos, com nossos entes queridos e familiares, e compartilhando essas luzes, possamos então difundir o amor de Jesus para toda a humanidade. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos foi concedida, que assim seja. Então, a todos, muito obrigado, muita paz, fiquem com Deus, com saúde,